Eu acho que assim, ó, eu sempre digo o seguinte, o conhecimento, né, e aí já começa assim, a criar um pouco um choque, né? Mas o conhecimento, ele sempre é uma coisa velha, entendeu? Então não existe como você ficar 2 anos com a mesma coisa, só com a mesma esposa e com a mesma família. E com os filhos. Mas conhecimento é uma coisa que você não pode ficar 2 anos com o mesmo conhecimento. Porque aí você fica estagnado nisso. Então, eu posso te garantir que acho que 20% do que fica a mesma estrutura, a base. Você precisa evoluir, você precisa buscar coisas novas. E para buscar coisas novas, você tem que abrir mão do velho. Eu concordo. Mas você faz muito isso. Eu concordo, cara. Então vamos lá. Hoje você está estudando o quê? Cara, eu estou cada vez mais tentando entender como que funciona a psicologia da cognição, a filosofia da mente, como que nós aprendemos, como que nós filtramos as coisas do mundo à nossa volta, a percepção, como nós nos percebemos, por que nós nos percebemos do jeito como nós nos percebemos e como essa percepção impacta nos nossos relacionamentos. Então esse assim, é meu foco básico hoje. Eu praticamente larguei todo o resto e eu quero entender isso. Autoconhecimento, mas não o autoconhecimento de conhecer coisas sobre si, mas de conhecer quem você é para além daquilo que você sabe sobre você. E como é que é isso? Além do que eu sei sobre mim? É porque, veja bem, se tu sabe uma coisa sobre você, tá bom. Quem é esse que sabe isso sobre você? Tá bom. Então vamos supor, você sabe que você é incapaz. Ok. Então você tem 2 pessoas aqui. O incapaz? E aquele que sabe que é incapaz. Então ele é capaz de saber que é incapaz. Exato. E se você sabe que você é incapaz, aí eu pergunto, você tem 2 pessoas, quem é você verdadeiramente? Entendi. Aquele que sabe que é incapaz ou aquele que é incapaz? E você tá nessa daí? Essa é a tua pegada agora. Minha pegada agora. Quando... E isso, Joel, é uma das coisas mais raras de acontecer. A pessoa conseguir separar a si mesmo do conhecimento. A pessoa que consegue se separar do seu conhecimento, ela passa a ter um domínio extremamente fora do comum. Por quê? Porque o conhecimento... Eu cortei tua pergunta, mas só para encerrar. O conhecimento, Joel, ele precisa necessariamente ser uma ferramenta. E para você poder usar a ferramenta, você tem que ter a capacidade de largar a ferramenta e de só pegar ela quando tu precisa dela. Entendi. E o que acontece? A maioria de nós, quando adquire um conhecimento, uma convicção, uma certeza, se apega a essa certeza, se identifica com ela e se torna ela. E aí morre, agarrado com a certeza. Faz sentido? Total. Eu tenho isso. Isso o quê? De se separar ou de se apegar? Se apegar. Então, tem muito trabalho a fazer hoje. Tô brincando. Eu tenho porque um dos mecanismos que faz eu tomar decisão, um dos principais mecanismos que eu uso para tomar decisão é conhecimento. Só que depois que eu estudei vieses cognitivos, eu vi que tinha um viés chamado viés da confirmação. E eu descobri viés da confirmação indo em livraria. Então, eu morava em Santos. Na época, eu morava na Praia Grande. E aí, uma vez por mês, eu pegava o meu carro, saía da Praia Grande. Tem toda uma jornada. Pegava a imigrante, subia, né? A gente fala, sobe a serra, tal. Caía com o meu carro lá na Paulista. E na livraria Cultura, tem 50 mil títulos nas prateleiras. E todo mês que eu ia, Jacob, eu falava assim, nossa, mas não tem livro novo? De novo os mesmos livros. Por quê? Porque eu sempre ia no mesmo lugarzinho, no mesmo montinho de livros e via os mesmos livros. E quando eu estudei viés cognitivo, eu falei, lógico que eu sempre vou achar que tem os mesmos livros. Eu sempre vou no mesmo lugar, sempre no mesmo lugarzinho, sempre no mesmo... E olho lá o livro que está em cima do montinho, eu não procuro o livro que está na prateleira lá em cima, lá na quina. Eu não vou em outro lugar. E aí quando eu entendi viés de confirmação...
Eu falei, quantas coisas eu não acredito porque elas são apenas confortáveis para minha cabeça, entendeu?